desligar a câmera aqui, vamos ver se melhora. Então. Pois não. É que também parou a gravação. O técnico vai retomar a gravação. Vocês me... Estão me ouvindo, não? Sim. Agora sim. Agora todos me ouvem? Sim. Perfeito, todos me ouvem, podemos continuar. É ruim para mim, mas o mais importante, melhor do que a imagem, é o som. Então, rapidamente, apenas concluo saudando os colegas que nos acompanham pela plataforma Teams e registro que estou aqui na Promotoria de Justiça de Marília, em viagem ao interior do Estado, hoje aqui em Marília, amanhã em Itapira e Vinhedo, percorrendo um pouquinho aqui o interior do Estado de São Paulo. Gentilmente, quando a sala, nosso colega, promotor de justiça aqui de Marília, doutor Gustavo Cordeiro. Tive a alegria de almoçar com os colegas, na sequência teremos uma reunião aqui e enfim, estamos aí falando diretamente aos trabalhos. O primeiro item da nossa pauta é a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Esta ata foi enviada a todos os membros deste colegiado. Eu indago se há alguma observação. Em não havendo qualquer observação, podemos considerar aprovada a ata. Podemos aprovar, colegas? Sim. Sim. Então, aprovada a ata da reunião anterior. Por parte da presidência, rapidamente, apenas estamos, como já disse e pontuei, pelo interior do Estado, uma visita, uma reunião aqui com os colegas de Marília, na sequência, uma palestra aqui na universidade, com a presença de colegas, a inauguração pelo interior na promotoria de Vinhedo. Ontem assinamos a prorrogação de um convênio, na verdade, um termo de cooperação com o consulado americano em São Paulo, aqui em São Paulo, mais especificamente um convênio de cooperação que já havíamos assinado em 2018, troca de informações, troca de experiências, troca de informações e experiências com o setor de segurança do consulado americano. Nós sabemos demos a este termo de cooperação, que já rendeu inúmeros frutos, inclusive os dois colegas hoje aqui que se afastaram aí para cursos no exterior, são decorrências, esses afastamentos decorrem destes trabalhos realizados junto com o consulado americano em São Paulo. Não é? Por parte da presidência eram estas as comunicações. Eu indago da doutora Tatiana se temos algum aviso, algum voto de Pois não, doutora Tatiana? Sim, há 3 votos de pesar. Um pelo falecimento da senhora Alice Francisca Bastos Montalvão, irmã dos doutores Fernando Carlos Rude Bastos e José Francisco Rude Bastos, procuradores de justiça aposentados. Dr. Mário Cune Prado,
Procurador de Justiça aposentado, pai do doutor Márcio Cune Prado. E também do doutor... só um minutinho. Do doutor Roberto Calderaro, que faleceu no dia 15/10/2022, também procurador de Justiça aposentado. Esses são os 3 votos de pesar, não existem votos de louvor. Obrigado, doutora Tatiana. Colegas, acho que podemos aprovar os votos de pesar. Fica aprovado. Ficou gelada a imagem. Travou. Travou de novo. Estão me ouvindo? Agora sim. Depois dos votos de pesares, aí travou. Votos de pesar. Então, vamos dando sequência à nossa reunião. As comunicações dos conselheiros, com o ilustre conselheiro, doutor Antônio Calil. Muito obrigado. Quero cumprimentar todos os participantes dessa reunião. E quero fazer uma saudação especial ao doutor Pedro Franco de Campos, nosso corregedor-geral em exercício, que hoje participa aqui da nossa sessão, e que é também o decano do Ministério Público. Então, seja bem-vindo, doutor Pedro. Desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado. Cortou aqui essa parte final, eu me ausentei ali para pegar o meu computador pessoal para ver se melhora aqui a nossa conexão. Pois não, doutor Calil? Pois não, muito obrigado. Eu quero renovar meus cumprimentos a todos que participam dessa sessão, dizer que é uma alegria poder participar também e dar minha especial saudação ao doutor Pedro Franco de Campos, nosso decano e, ora, nosso corregedor-geral em exercício. Muito obrigado. Jurandir Norberto Marsura. Por favor, doutor Jurandir. Obrigado. Excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, presidente deste egrégio conselho. Quero fazer uma saudação especial ao colega e amigo doutor Pedro Franco de Campos, pela assunção interina do cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público de São Paulo, condição que o habilita a integrar este egrégio Conselho Superior do Ministério Público, o que muito nos alegra por podermos contar com sua grande experiência profissional e seu vasto cabedal jurídico nas sessões semanais deste colegiado. Cumprimento também a conselheira doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa estimada secretária, na pessoa de quem presto minhas homenagens aos demais eminentes integrantes deste conselho, doutores João Machado, ausente justificadamente, doutor Calil, doutor Ponte, doutor Juliotti, doutor Saari, doutor Marco Antônio e doutor Bonilha. Cumprimento ainda a todos os colegas que nos assistem e demais integrantes da instituição que colaboram com o bom andamento dos trabalhos. Sem mais para o momento, desejo a todos uma excelente reunião. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Na sequência, seria o doutor João Machado, ausente aí. Então, a palavra, a doutora Tatiana. Agradeço a concessão da palavra. Inicialmente, cumprimento o nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, hoje em viagem ao interior. Faço uma especial saudação ao doutor Pedro Franco de Campos. Para mim é uma imensa satisfação compor esse colegiado ao seu lado.
O senhor que tem vasta experiência em todas as áreas do Ministério Público, muito poderá contribuir com o andamento dos nossos trabalhos. Cumprimento todos os colegas desse colegiado, Dr. Calil, Dr. Jurandir, Dr. Bonilha, Dr. Saad, Dr. Juliotti, Dr. Marco Antônio, Dr. Ponte. E desejo a todos uma boa reunião. Sem demais comunicações, devolvo a palavra. Muito obrigado, doutora Tatiana. Na sequência, passo a palavra para o doutor José Carlos Mascari Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, desejo a todos uma boa sessão e uma tarde produtiva de trabalhos. Cumprimento igualmente as senhoras servidoras, aos senhores servidores, trabalho sem o qual não seria possível a realização da presente sessão. Cumprimento a todos os colaboradores, aos técnicos e aos que nos acompanham presencial ou virtualmente. Eu inicio a minha modesta intervenção lembrando que no último dia 15 se comemorou o Dia dos Professores e hoje, 18 de outubro, se comemora o Dia do Médico. Duas classes de profissionais em relação às quais ninguém pode prescindir. Todos precisamos de educação e saúde, e eu quero aqui prestar singela homenagem à esmagadora maioria dos profissionais das áreas de saúde e educação, pessoas vocacionadas que se dedicam à formação, à saúde e à qualidade de vida de toda a população. Portanto, penso, não possa passar sem registro a data de 18 de outubro, Dia do Médico, e de 15 de outubro, Dia do Professor. Eu gostaria também de voltar a um tema já aventado aqui em outras oportunidades e que causa certa inquietação em toda a classe, e em relação a isso pude constatar pessoalmente, auferindo a opinião, quando percorri todo o Estado, primeira e segunda instâncias, ainda na condição de candidato. E o tema se assenta na tão aguardada democratização interna. Eu sei, todos nós sabemos que Vossa Excelência, senhor presidente, já disse aqui neste colegiado que é pessoalmente favorável à alteração da lei orgânica para permitir que membros da primeira instância possam disputar a chefia da instituição. E sei também que Vossa Excelência vem dizendo a respeito da realização de reuniões para auscultar toda a classe e, com isso, chegar a uma conclusão no sentido de encaminhar ou não um anteprojeto à Assembleia Legislativa visando a essa pontual alteração da lei orgânica estadual. Mas eu perguntaria de uma forma concreta e conclusiva a respeito da existência de um protocolado no âmbito da Procuradoria-Geral, se Vossa Excelência pode nos informar a respeito desse andamento, nos dar conta ao Conselho e a toda a classe, evidentemente, para e passo do que vem acontecendo, para que todos possamos ser satisfatoriamente informados a respeito dos movimentos concretos que estão sendo dados nesse sentido. Eu encerro como uma terceira comunicação. Lembrando que ontem, aqui nesta cidade, houve mais um episódio de criminalidade
inaceitável. É rotina, lamentavelmente, é recorrente em inúmeros bairros desta cidade, de todo o estado, ocorrência de episódios que aterrorizam a população, que intimidam as pessoas de bem e que mostram que o crime organizado vem ganhando uma musculatura aqui no estado de São Paulo antes inexistente e inaceitável. Me parece que houve ontem em Paraisópolis uma demonstração de força do crime organizado a sugerir que esse espaço territorial só deva ser acessado por aquelas pessoas que tenham a autorização dos chefes do narcotráfico e do crime organizado. Me parece que um espaço territorial, pelo menos um, da cidade de São Paulo, hoje não está de livre acesso para quaisquer pessoas, porque para acessá-lo há necessidade da aquiescência, da anuência daquele que se intitula dono daquela região territorial. E isso me parece revelar uma tremenda ausência do Estado. Do Estado no viés da segurança pública, mas não só. Não somente a ausência da política pública de segurança pública, mas também da educação, da saúde, da criação de postos de trabalho, da criação de perspectivas. E, evidentemente, o Ministério Público deve assumir um papel como um dos protagonistas no encaminhamento dessas políticas públicas. E eu quero aqui registrar a minha preocupação com esse tema, ressaltando o episódio de ontem, que apenas é mais um dos que acontecem diuturnamente aos borbotões no estado de São Paulo, em especial nas grandes cidades. No passado, esses episódios lamentáveis ocorriam no estado do Rio de Janeiro e me parece que São Paulo se protegia melhor disso. Nos últimos anos, eu acho que uma falta de recrudescimento no enfrentamento da criminalidade e uma paulatina ausência do Estado nessas regiões acabou por permitir que esse estado de coisas acontecesse. E eu quero dizer que isso é, evidentemente, um tema que está muito próximo do Ministério Público e gostaria de indagar ao Procurador-Geral de Justiça em que medida a chefia da instituição está engajada e envolvida no enfrentamento dessa questão e quais as perspectivas que nós podemos divisar em relação a esse tema. Eu não posso também encerrar a minha intervenção sem cumprimentar o estimado colega e amigo Pedro Franco de Campos, que, aliás, compôs a banca examinadora quando eu ingressei no Ministério Público em 1990. Depois, tive a oportunidade de lecionar, juntamente com Sua Excelência, tanto na faculdade quanto em cursinho preparatório. E na faculdade, doutor Pedro, Vossa Excelência foi inclusive o meu diretor. Recebo hoje, portanto, com alegria a sua presença neste colegiado, Vossa Excelência, que tem uma trajetória por todos conhecida, que hoje é o mais antigo membro do Ministério Público, é o decano da nossa instituição, conquanto não tenha idade avançada, não é verdade? Portanto, me felicita, me reconforta saber que Vossa Excelência compõe este colegiado e certamente ricos subsídios poderá fornecer para que possamos dar o mais adequado encaminhamento aos temas que são aqui ventilados. Receba, portanto, doutor Pedro, o meu respeitoso e afetuoso abraço, os meus votos de que tenhamos uma ótima convivência nesse curto período de tempo, já que sua passagem por aqui é rápida em razão da ausência do corregedor que disputa a sua recondução. Agradeço enormemente a todos, ao presidente pela concessão da palavra e a todos
por terem me ouvido e devolvo a palavra ao presidente da sessão. Muitíssimo obrigado. Com relação ao primeiro item levantado pelo conselheiro Bonilha, Vossa Excelência e toda a classe sabe, até porque tem sido precisado ao extremo, nós temos um projeto, já fizemos 2 reuniões, fizemos a terceira agora no dia 2, acho que é dia 3 de novembro próximo em Ribeirão Preto. Estamos percorrendo o estado de São Paulo, levando este tema para debate com colegas, convidando promotores, procuradores gerais de outros estados que trazem as experiências. Nesta passagem, a nossa escola superior já uma pesquisa para que a gente possa... Os debates têm sido muito profícuos e, a partir daí, nós esperamos avançar com esse tema e levar adiante este projeto que é de fundamental importância para o Ministério Público de São Paulo. Com relação à criminalidade em São Paulo, ela, de fato, ela é algo que nos incomoda há algumas décadas, não é? Evidentemente, com a pandemia, com o desemprego, com o aumento da crise no Brasil como um todo, isso aflorou, em especial numa grande cidade como o estado de São Paulo. Mas essa é uma preocupação que teve no radar. A Procuradoria-Geral de Justiça está, tanto que já aprovamos no órgão especial, estamos em fase de implantação do Grupo Especial de Segurança Pública. É um grupo que terá o olhar dentro do campo daquela coletiva da segurança pública, da nossa hoje, além do trabalho de cada promotor de justiça em cada canto, em cada promotoria do Estado de São Paulo, na área criminal, nós teremos nas regiões do Estado de São Paulo colegas pensando segurança pública no campo da tutela coletiva, cobrando providências do Estado, cobrando melhor estruturação das forças policiais, cobrando. Esta é a nossa visão, este é o nosso papel. Evidentemente, compreendendo que são vistos hoje ocorre inúmeros fatores, dentre eles a pandemia e a crise que se sucedeu estamos aqui, não sei se o ilustre conselheiro tem vindo a Riachuelo, mas basta andarmos no entorno do prédio do Ministério Público para percebermos que a pobreza avança, não só no estado de São Paulo, não só na cidade de São Paulo, mas do Brasil. Isso é tema, portanto, de conhecimento público. Papel dentro daquilo que nos incumbe no campo constitucional e vamos aperfeiçoar com a criação e implantação da Justiça Pública, na nossa visão, embrião da futura Promotoria Regional de Segurança Pública. Muito bem, então, de sequência, passo a palavra ao doutor Saad Mazlum. Obrigado, doutor Mário. Bom, saúdo primeiramente Vossa Excelência, doutor Mário Luiz Sarrubo, sempre uma grande satisfação, uma alegria enorme participar das sessões presididas por Vossa Excelência. Saúdo também Sua Excelência, doutor Pedro Franco de Campos, nosso grande amigo. É uma grande satisfação, doutor Pedro, participar, dividir essa mesa, essa bancada com Vossa Excelência, como fazíamos quando no órgão especial. Vossa Excelência não foi o meu examinador. Quando ingressei no Ministério Público, Vossa Excelência era assessor do doutor Frontini,
E, embora não tenha sido meu examinador, Vossa Excelência cuidou de me enviar para os lugares mais inóspitos do estado de São Paulo. Mas tudo bem, sem problema algum. É uma brincadeira, doutor Pedro. É uma grande satisfação realmente participar aí da sessão com Vossa Excelência. Designação sempre por merecimento. Vossa Excelência sempre mereceu isso aí, doutor. Tá certo. Saúdo também Sua Excelência, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, digníssima secretária deste Conselho Superior. Saúdo também, e aqui pela ordem colocada, a ordem de votação, doutor Antônio Calil Filho, doutor Jurandir Norberto Marsura, o doutor José Carlos Mascari Bonilha, conselheiro doutor Pedro Giuliotti, conselheiro doutor Marco Antônio Ferreira, o conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte. Saúdo também a todos os demais integrantes do Ministério Público que nos assistem ou que auxiliam este conselho para que possa realizar a sua sessão. Eu gostaria de aderir, embora já tenha ouvido a manifestação de Vossa Excelência, Dr. Mário Luiz Sarrubo. Gostaria de aderir à manifestação do eminente colega, Dr. José Carlos Mascari Bonilha, quanto à necessidade de democratização interna. E, como eu digo sempre, para mim é lógico supor que uma instituição que tem por missão constitucional a defesa do regime democrático esteja ela própria no pleno exercício dessa prática, o que, sabidamente, não é o que acontece no Ministério Público de São Paulo. Já escrevi, inclusive, em artigos, que a democracia pressupõe certos valores e princípios, e, dentre eles, eu gosto sempre de ressaltar a liberdade de expressão e, no caso bem adequado aqui, a igualdade política. E isso é algo que não existe no Ministério Público de São Paulo, que conta com um sistema representativo reservado a apenas 15%. 15% dos integrantes da carreira, os procuradores de justiça. Sei que Vossa Excelência vem se esforçando, fazendo viagens pelo interior, fazendo reuniões com promotores de justiça, defendendo essa bandeira muito importante para todos nós e para a democracia. Mas coloco também aqui uma questão. Se também essas reuniões estão sendo feitas com órgãos da administração superior, porque, francamente, há necessidade também de realizar essas reuniões, colocar as perspectivas e a necessidade de democratização a uma instituição que tem por obrigação, por dever, justamente defender o regime democrático. Pois bem, essas são as comunicações que eu gostaria de fazer e desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saed. O doutor Pedro só mandou Vossa Excelência. Está cortando, doutor Pedro, doutor Mário, está cortando, não ouvi. Não ouvi. O momento... não consegui ouvir. Não consegui doutor ouvir. Saad, eu dizia aqui que não consegui ouvir. O doutor Pedro Franco de Campos só lhe mandou para lugares inóspitos porque sabia da sua competência, doutor Saad. Só por isso. Isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu prefiro acreditar nisso. De acordo com as atribuições do colega, a necessidade do serviço. Por isso que o Saad só foi para o regime nobre do Estado. Mas, doutor Saad, sem dúvida alguma haverá dessa discussão com o Conselho Superior, no momento oportuno. Eu, Procurador-Geral de Justiça, depois de todo esse diálogo com a classe, pretendo levar o projeto ao órgão especial do Colégio de Procuradores, com engajamento de todas e de todos, e eu tenho certeza
nós poderemos ter uma discussão saudável e um projeto que seja a cara do Ministério Público de São Paulo. Um Ministério Público diferente de qualquer outro. Muito bem. Da democracia interna. Voltou? Voltei? A discussão da democracia interna é uma discussão muito mais ampla, não é? Envolve outros cargos, outras questões, outros temas, daí a importância da capilaridade desse debate, daí a importância de percorrermos todo o Estado de São Paulo, ouvirmos de preferência presencialmente os colegas, e a partir daí eu tenho certeza teremos um projeto com a nossa cara, com o nosso DNA. Muito bem, dando sequência aos trabalhos, eu passo agora a palavra ao doutor Pedro Giuliotti. Por favor, doutor Pedro. Obrigado, senhor Procurador-Geral. Uma boa tarde a todos. Na pessoa de Sua Excelência, Procurador-Geral de Justiça, saúdo todos os integrantes deste egrégio conselho e faço uma saudação especial ao doutor Pedro Franco de Campos, decano do MP, que hoje assume interinamente as funções da Corregedoria. Seja bem-vindo, doutor Pedro. Saúdo todos os colegas que nos assistem e nossos valorosos funcionários, sem os quais essa reunião não se realizaria. Também gostaria de tecer alguns comentários a respeito do tema suscitado pelo conselheiro Bonilha e pelo conselheiro Saad. Sinceramente, eu não consigo entender. Promotor de justiça pode ser do Conselho Nacional de Justiça, pode ser desembargador. Tivemos aí 2 colegas que foram nomeados desembargadores pelo Tribunal de Justiça, mas não pode compor o conselho, não pode compor o órgão especial, não tem legitimidade a concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Não entendo. Todos os estados brasileiros, exceto São Paulo e Roraima, se não me falha a memória, adotaram a democratização com experiências exitosas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, estados comandados por promotores de justiça. Por que São Paulo ainda resiste a oxigenar a sua cúpula? Eu não consigo entender. Candidatos a Procurador-Geral de Justiça, durante a campanha, se comprometem com a bandeira da democratização. E Vossa Excelência também o fez. Lembro que um candidato a Procurador-Geral de Justiça chegou a assinar um documento se comprometendo a enviar à Assembleia Legislativa um projeto de democratização. Eleito, ignorou o compromisso assinado. Outro Procurador-Geral de Justiça não levou à frente projeto de democratização, mesmo após ter feito uma consulta à classe. Ele mesmo fez uma consulta à classe que se manifestou de forma inequívoca nesse sentido. O Procurador-Geral não levou à frente os desejos da classe. Costumo dizer, e já disse nesse conselho, que os procuradores de justiça únicos legitimados a compor os órgãos da administração superior estão envelhecendo. E hoje são poucos aqueles que se aventuram a uma campanha eleitoral pelo Estado. Cheguei até a brincar. Se não legitimarmos promotores a compor o conselho, o órgão especial, os procuradores de justiça envelhecidos vão fazer campanha com cuidadores. Por que não renovar a cúpula do Ministério Público, a administração superior, com gente nova, com sangue novo? Para concluir, senhor Procurador-Geral, e falo diretamente ao senhor, restam ao senhor aproximadamente 18 meses para o término do seu mandato. E Vossa Excelência ainda tem a oportunidade de entrar para a história do MP como Procurador-Geral de Justiça, que democratizou o Ministério Público, fincando a bandeira da democratização, legitimando os promotores de justiça para compor os órgãos da administração superior e a Procuradoria-Geral de Justiça. Ainda há tempo, senhor Procurador-Geral de Justiça.
ainda tenho esperança que o senhor leve essa bandeira da democratização e ela se democratize no Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Doutor Marco Antônio. Senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, que hoje nos preside, nossa digna secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicuto. Demais colegas nos assistem, funcionários que estão prestando auxílio aqui, que é essencial. Eu não poderia deixar, mais uma vez, cansá-lo, doutor Pedro Franco. Cansá-lo porque Vossa Excelência tem uma representação muito grande na carreira de todos nós. Desde meu ingresso no Ministério Público, me lembro de Vossa Excelência com a sua altivez, Vossa Excelência, com o seu timbre de voz do grande Tribunal do Júri, e Vossa Excelência sempre nos tratou com respeito, sempre nos tratou com o devido merecimento. Inclusive, eu recebi algumas boas comarcas também, viu, doutor Pedro? Com o devido merecimento que recebeu o doutor Saad. Eu faria como próprias as palavras que foram trazidas aqui pelos colegas, principalmente no que diz no campo da democratização. Mas eu tenho, dentro ainda desse campo da democratização, senhor Procurador-Geral, Vossa Excelência que está no Estado ouvindo os colegas, principalmente em temas importantes como o tema da segurança pública que nos aflige, nós tivemos no dia 11 de outubro a resolução número 1526 de 2022, que teve substancial, ou trouxe substancial alteração não só na área do PIC, do procedimento investigatório criminal, como também trouxe aquelas alterações que já haviam apresentadas pela Lei 13.964/19 do Código de Processo Penal, no que diz respeito às alterações trazidas no artigo 28, e todo o trâmite que isso passaria a envolver. Mas o que me trouxe a atenção, senhor Procurador-Geral, foi que, além de se trazer todas essas regulamentações que Vossa Excelência bem apresentou aqui, com toda certeza, ouvindo toda a classe, me causou uma certa estranheza o que veio na sequência. Veio o aviso número 628 de 22, publicado no dia 13 de outubro, aonde praticamente dizia que o teria valor somente se vingasse a liminar, ou se não vingasse a liminar, que estaria, então, com o ministro Fux. Ainda bem coloca a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal Federal, na ADI número 6305, suspendeu a vigência da nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal. Avisa aos senhores membros do Ministério Público do Estado de São Paulo que os referidos artigos 19 e 20 da resolução publicada 2 dias anteriores somente seriam aplicados se e quando revogada a liminar ou julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Com todo o respeito, senhor Procurador-Geral, e aqui dando uma humilde opinião, eu entendo que essa redação poderia ser revista, porque eu não posso acreditar que em um dia se publica um provimento, na sequência, 2 dias depois, se publica um ato aonde foi dito por vossa assessoria que o valor somente haveria, aliás, não precisa ser dito pela assessoria, porque está no aviso, se e quando houvesse a alteração apresentada nessa ação de inconstitucionalidade. Honestamente, senhor Procurador-Geral, essa dúvida não foi só minha. Essa dúvida se carregou pelo Estado, porque se torna um tanto quanto
tanto se fala em insegurança jurídica, a insegurança jurídica de se ter um ato publicado, para que na sequência se publique um aviso que somente terá validade se e quando. A necessidade de uma regulamentação prévia? Sim, a necessidade de uma regulamentação prévia. Mas uma regulamentação prévia condicionada não me pareceu, com todo e devido respeito, a melhor proposta ou a melhor forma de redação, e tenho certeza que Vossa Excelência cuidará de trazer, já que, como já bem apresentado, Vossa Excelência está consultando a classe, Vossa Excelência está partindo dentro de um processo democrático prometido, e que Vossa Excelência é uma pessoa de palavra, sempre foi, dentro desse processo de democratização prometido e que vem sendo pautado, que os colegas pudessem ser ouvidos para que não houvesse esta grandiosa insegurança jurídica dentro da nossa própria instituição. Eu queria fazer mais 2 comunicados, senhor Procurador-Geral. Um dado que me assustou, e eu sei o quanto Vossa Excelência tem agido dentro do combate à violência doméstica. E os números recentes mostram que o Brasil é o 5º no ranking mundial de feminicídio. E em 2021, como foi bem aqui colocado, respeitando-se um processo pandêmico, respeitando uma relação pós-pandemia, uma mulher morta por dia em 2021. Uma em cada 4 mulheres vítimas de violência doméstica, num total de 17 milhões de mulheres. Alguma coisa não deve estar bem. Ou as medidas não funcionando adequadamente, seria questão de um processo legislativo e a necessidade de proceder a essa alteração, ou talvez a necessidade de readequar o trabalho que vem sendo realizado pelos nossos núcleos de violência doméstica, pelas nossas e nossos colegas que combativamente têm atuado dentro desta área e em outras áreas, mas esse aumento de violência contra a mulher é igualmente preocupante. E uma última questão que me trouxe uma certa preocupação, senhor Procurador-Geral. A decisão recente retirando os ônibus a diesel para colocação de ônibus elétricos, sem que houvesse um prazo mínimo para que isso pudesse acontecer, e que me parece, senhor Procurador-Geral, isso também está trazendo uma questão social que certamente já está sob observação de Vossa Excelência. Agradeço o uso da palavra, agradeço os colegas que me deram a devida e necessária atenção, que foi a mesma que eu dediquei a todos, e mais uma vez cumprimentando o nosso decano aqui presente, Dr. Pedro Franco de Campos. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor Procurador-Geral. Com relação à resolução, ela é uma resolução que adequava algumas normas às resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público e já se antecipava ao projeto de lei anticrime, que foi aprovado e todos têm conhecimento, tem parte de sua eficácia suspensa por decisão liminar do ministro Fux. A publicação do aviso na sequência veio justamente porque alguns colegas procuraram o Centro de Apoio Operacional Criminal e manifestaram dúvida, notadamente em função da decisão liminar do ministro Fux. Daí a razão do aviso na sequência, dizendo, olha, os aspectos que estão relacionados à decisão liminar não estão valendo só quando ela for superada. De resto, o ato está válido. Eu desconheço, para ser muito franco, doutor Marco Antônio, grandes inquietações na classe com relação a isso. Lembrando que o Centro de Apoio Operacional Criminal se conecta com colegas do Estado todo, eu tenho rodado o Estado desde ontem, e realmente esse tema não veio. No dia da publicação da resolução, de fato, houve algumas manifestações de insegurança, por isso o aviso na sequência, que na nossa visão, com todo respeito a Vossa Excelência, espancou qualquer dúvida a respeito do seu conteúdo. Com relação à violência doméstica, eu tenho aqui comigo que é justamente em função da segurança que o trabalho do Ministério
Público e da Polícia Civil traz hoje às mulheres, que os números têm aumentado. As mulheres têm hoje segurança para denunciar a Polícia Civil, para denunciar o Ministério Público, para procurar os colegas das promotorias de violência doméstica e familiar contra a mulher, e esses números, de fato, impactam. Impactam, Vossa Excelência, que é professor, bem sabe, impactam em razão da pandemia, impactam em razão do desemprego, impactam em razão de um problema que, de resto, não diz respeito só ao Brasil, só ao Estado de São Paulo, mas sim a toda a humanidade. Não é? O que eu vejo é, sim, a necessidade de estruturação. Por isso que estamos estruturando. Várias promotorias de violência doméstica estão recebendo o segundo analista. Na nossa gestão, nós criamos cargos de violência doméstica, vários cargos, confesso que não tenho o número aqui, mas foram vários cargos criados para atender essa demanda, e quero crer que é assim mesmo que funciona. Não é? Recentemente vimos aí um caso rumoroso de um estuprador, etc. e tal. Era um caso apenas, e com a denúncia, com a atuação do Ministério Público, dos colegas de Porto Feliz, já há mais de 15 vítimas que se apresentaram. Então, quando as vítimas têm confiança, quando as vítimas se apresentam, aliás, o Núcleo de Apoio às Vítimas aqui da capital tem ouvido várias vítimas deste caso, quando as vítimas têm confiança na instituição, o número acaba aparecendo, saindo das sombras, é o que nós temos visto, salvo melhor juízo e respeitadas opiniões em contrário, esta é a nossa visão a respeito deste tema. Na sequência, passo a palavra ao doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria, perdoem, parece que o senhor presidente está fazendo uso da palavra, mas está sem som. Não estou, não. Fique à vontade. Presidente. Fique à vontade. Terminei. Ah, perfeito. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar os integrantes deste Conselho Superior do Ministério Público, saudar a cada um dos colegas e destaco a presença do eminente Dr. Pedro Franco de Campos, decano do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, que ocupa interinamente o cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público. Dr. Pedro Franco, que integra também a Procuradoria de Habeas Corpus e mandatos de segurança em matéria criminal, procuradoria essa da qual também faço parte. Quero saudar também os nossos colaboradores e os colegas que acompanham a essa sessão do Conselho Superior. A minha manifestação é muito objetiva e ela vai de encontro ao que já foi colocado pelos conselheiros Bonilha, Saad, Giuliotti e Marco Antônio. Eu me refiro à necessidade de democratização interna do Ministério Público. No Ministério Público se fala muito em democracia, mas há uma dificuldade muito grande do efetivo exercício da democracia. Democracia que é constituída por participação coletiva, horizontal, uma vez que a nossa carreira não é uma carreira militar, ela é uma carreira de índole civil, o que é próprio dentro de um Estado social e democrático de direito. Democracia que pressupõe ação, e não única e tão somente discursos vazios. Democracia que demanda exemplo. O Ministério Público, ele precisa passar por um processo de democratização. E esse processo de democratização, ele demanda várias ações. A primeira delas, me parece que a mais importante, é a alteração da Constituição Estadual, fazendo com que aquele que for eleito pela classe legitimamente, após um processo eleitoral democrático, venha a ocupar o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Esse é o primeiro passo, um passo muito importante, mas ele não encerra essa discussão. É necessário também que, além da Constituição Estadual, venham a ser modificadas as leis orgânicas nacional e estadual. Nacional, permitindo que os integrantes do Conselho Superior do Ministério Público possam ser promotores e procuradores de justiça. A lei orgânica estadual permitindo
que a comissão de concurso seja integrada por promotores e procuradores. Hoje nós temos uma situação verdadeiramente anômala. Existem colegas que integram bancas de livre docência, de doutorado, de mestrado, de concurso para professor associado e concurso para professor titular, são promotores de justiça e não podem compor uma banca de concurso para o Ministério Público. Existem colegas no interior que fizeram a opção por permanecer no interior, que estão há mais de 20 anos em determinadas regiões, que sabem efetivamente o que é o Ministério Público no interior, que também não tem essa possibilidade, a possibilidade de integrar uma banca de concurso. E certamente são pessoas que poderiam contribuir e muito, não só no aprimoramento da instituição, mas também na escolha de seus membros. Esse fator ele é muito importante e ele precisa ser destacado. Para que haja essa modificação, é necessário vontade política. Assim como é importante que o corregedor-geral do Ministério Público possa ser um promotor ou um procurador de justiça, e o diretor da escola também. Aliás, o diretor da escola, isso é possível, mas a eleição para diretor da escola se dá perante um conselho integrado por um número limitado de membros. O ideal é que o corregedor e o diretor da escola, eles venham a ser escolhidos também pela própria classe. Na verdade, me parece que há um outro cargo também importante, que é o de ouvidor. Mas penso que o ouvidor-geral do Ministério Público, para que a democracia seja efetivamente implantada na nossa instituição, deva ser alguém que não pertença à classe, uma pessoa que tenha condições de, fora do Ministério Público, observar como é possível o aprimoramento. Porque o Ministério Público democrático não é que aquele que é construído único e tão somente com a opinião e com a versão apresentada pelos seus integrantes. O Ministério Público democrático é aquele que está aberto à sociedade, que é a destinatária do seu trabalho e que é quem legitima a nossa atuação. O ideal é que o ouvidor-geral ele fosse efetivamente alguém fora da carreira. E nós temos vários exemplos disso na universidade, na própria máquina estatal. Hoje nós contamos com a presença do Dr. Pedro Franco de Campos, que foi secretário da Segurança Pública. A Secretaria da Segurança Pública, ela conta com o ouvidor. E o ouvidor ele não pertence às carreiras policiais. Muito pelo contrário, é alguém de fora que tem a oportunidade de contribuir. Então, democratização significa ouvir, sim, os integrantes da carreira, estabelecer um debate propositivo e horizontal, ouvir também a sociedade e, no nosso caso, apresentar não uma única medida, mas apresentar um pacote de medidas que venham a prestigiar aqueles que são responsáveis pela construção verdadeira da nossa instituição, que são pessoas marcadas pelo anonimato, que por vezes recebem abraços efusivos no prédio da Riachuelo, mas o nome delas é errado, é apontado de forma errônea, coisa que não acontece nas comarcas em que essas pessoas atuam, porque a sociedade sabe efetivamente o papel que é desenvolvido, que é desempenhado pelos promotores. Nós tivemos um grande corregedor no Ministério Público de São Paulo, que foi o professor Hermínio Alberto Marques Porto, que era conhecido nas suas correições. Enquanto a sua equipe correicional ia observar o trabalho desenvolvido pelo promotor na promotoria, ele conversava com as pessoas, ia tomar um café na padaria, passava no jornaleiro, perguntava como era o atendimento ao público, se o promotor era uma pessoa presente, se ele estava efetivamente comprometido com os valores daquela cidade. Me parece que esse é o verdadeiro Ministério Público. É o Ministério Público que nos legitima. É o Ministério Público que acalantou e continua a acalantar os nossos corações. É o Ministério Público que significa, assim, a primeira lembrança do dia e a última preocupação da noite.
O Conselho Nacional do Ministério Público pode ter um corregedor nacional promotor de justiça. O Conselho Nacional do Ministério Público pode contar com promotores de justiça. Infelizmente, o Ministério Público de São Paulo, que em matéria de integrantes é o maior Ministério Público brasileiro, ele não pode ter um promotor de justiça à sua frente, o que não é aceitável. Então, o ideal é o quê? É uma instituição que preza, que luta pela democracia, que ela pratique a democracia internamente e faça com que, por intermédio dessas ações que são concretas, a instituição venha a ser respeitada pelo seu papel de índole constitucional. Então, são essas as minhas considerações e os meus apontamentos, desejando a todos uma boa reunião. Na sequência, passo a palavra para o nosso corregedor em exercício, nosso querido decano do órgão especial do Colégio de Procuradores, nosso querido decano, doutor Pedro Franco de Campos. O senhor está com a palavra, doutor Pedro. Obrigado. Senhor presidente, senhor procurador-geral, meu amigo doutor Mário Sarrubo, pessoa de quem saúdo os integrantes desse colegiado, uma observação inicial evidente de agradecimento à palavra elogiosa, carinhosa de cada um dos componentes deste conselho. Conheço um a um, há muitos anos. Então, tenho histórias incríveis a respeito de cada um dos nobres companheiros, que conheço, como já disse, de longa data, dentro da nossa carreira. Agradeço mesmo de coração as referências feitas à minha pessoa. E agradeço na pessoa da nossa representante feminina, a doutora Tatiana, competentíssima secretária deste colegiado. E digo que é uma grande satisfação retornar ao Conselho Superior, do qual fiz parte como titular por, acho que 2 oportunidades, agora na condição interina, e sei bem o que isso significa, por substituir o Dr. Motauri, que está disputando a sua reeleição para o relevante cargo de corregedor-geral. E é nesta condição que aqui estou, representando a Corregedoria Geral e muito atento às questões que são aqui debatidas. E agradeço, finalmente, mais uma vez, as palavras que me deixaram emocionados em relação à minha pessoa, desde os tempos lá dos anos 80. Faz muito tempo isso, quase meio século. Mas muito obrigado pela atenção de todos e tenhamos aí uma convivência absolutamente pacífica neste período que por aqui vou passar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro Franco. Mais uma vez, teremos os votos de boas-vindas. Passo agora para a sessão administrativa. Doutora Tatiana, temos um edital de transferência de Procuradoria de Justiça. É isto? Com a palavra, doutora Tatiana. Sim, se acham abertas a partir do dia 21/8, desculpa, se acham abertas a partir da data de amanhã, por conta da transferência do doutor Mário Antônio Campos Tebé e da aposentadoria do doutor Luiz Cirilo Ferreira Júnior. Então, dessa transferência do doutor Tebé para o cargo a vaga de Procuradoria de HC, está aberta, então, o 16º cargo da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos. Esse edital ele será publicado a partir de 18/10/22, da data de hoje. O aviso é o 249/2022. Esse é o aviso de transferência. Obrigado, doutora Tatiana. Na sequência, item número 2 da pauta, pedido de afastamento para exercício de cargo, protocolado número 2485/19, doutor Fernando Capês, procurador de Justiça, feito da relatoria do doutor Bonilha, que está com a palavra. O Bonilha está sem som.
Doutor Bonilha, sem som. Me perdoe. Agradeço a advertência. Eu agradeço, senhor procurador-geral, senhor presidente, pela concessão da palavra e procederei rapidamente à leitura do meu voto, proferido em decorrência do pedido de renovação de afastamento formulado pelo colega Dr. Fernando Capês. Cuida o presente de renovação do pedido formulado pela Secretaria de Governo do Estado de São Paulo para afastamento do doutor Fernando Capês, digníssimo Procurador de Justiça, objetivando prestar serviços na assessoria do Governo do Estado de São Paulo junto à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo até 31 de dezembro do ano em curso. O pleito encontra amparo legal, em especial, nos seguintes dispositivos, a saber, artigo 29, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais e transitórias, opção pelo regime anterior à Constituição Federal de 1988. Artigo 75 da Lei 8625 de 93, especificamente que trata da autorização do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público para afastamento da carreira. Artigo 36, inciso 18, que prevê que o Conselho Superior opine previamente sobre o afastamento da carreira, e artigo 217, 2, parágrafos 1º, 2º e 3º, que contemplam a possibilidade legal de afastamento para o exercício de cargo, emprego ou função na administração pública e considera como efetivo exercício o período de afastamento, ambos da Lei Complementar Estadual 734, de 26 de novembro de 1993. O nomeado é profissional experiente e poderá prestar serviços relevantes à sociedade paulista no exercício do cargo de assessor na Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, razão pela qual se verifica que os requisitos exigidos pela legislação pátria estão preenchidos e, em razão disso, voto pelo acolhimento do pedido formulado e remessa dos autos à digna Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 217, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, encerrando aqui a minha manifestação pelo deferimento e acolhimento da pretensão formulada pelo Dr. Fernando Capês. Muito obrigado e devolvo a palavra ao nosso presidente. Em discussão, alguma observação? Podemos aprovar, colegas? Aprovado. Aprovado, então, o voto do relator, doutor Bonilha. Item número 3, relatório de pedido de afastamento para frequentar cursos no exterior, protocolado 192-214/22. Os interessados são os promotores de justiça, integrantes do GAECO Capital, do GAECO, doutores Felipe Duarte Paes Bertoli, que é segundo promotor de justiça de Hortolândia, e doutor Luiz Fernando Bugiga Rebelato, que é o terceiro promotor de justiça de Cotia, assim como o doutor Juliano Carvalho Atoge, que é o segundo promotor de justiça de Taboão da Serra. Doutor Felipe Bertoli, GAECO, atualmente da região Campinas, doutores Luiz Fernando Bugiga e Juliano Atoge, GAECO aqui da capital, feito da ilustre relatoria do conselheiro Marco Antônio Ferreira Lima, que está com a palavra. Senhor presidente, agradeço a palavra. Pediria aos colegas, se é possível, proceder à sua leitura da ementa. Sim? Sem dúvida, doutor Marco. Sim? Se todos têm o relatório. Posso ter a palavra? Posso? Obrigado. Relatório de frequência a curso no exterior, para a qual foi pedido afastamento de funções. Requerimento formulado por promotores de justiça, postulando autorização para participar do workshop
curso sobre lavagem de dinheiro baseada no sistema de comércio e sua conexão com organizações criminosas transnacionais e financiamento do terrorismo, Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, período compreendido entre 13 e 16 de setembro, realizado em Puerto Iguaçu, Argentina. Cumprido o disposto no artigo 175 do Regimento Interno do Ministério Público. Meu voto é no sentido de aprovação do relatório, senhor presidente. Em discussão, alguma observação? Podemos aprovar, colegas? Fica, Aprovado. então, aprovado o voto do doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Último item da pauta, pedido de autorização para residência fora da comarca. A interessada é a doutora Ana Carolina Martins Valente, terceira promotora de justiça de Itatiba, protocolado 192.91/22, feito de relatoria do doutor Bonilha, acolhendo o pedido, assim também o parecer da Corregedoria Geral. Indagos, podemos aprovar, colegas? Aprovado. Podemos aprovar, então, superado também este item. Próxima etapa, sessão plenária de turmas, tem julgamentos aí para serem feitos. Eu peço vênia para deixá-los, em função aqui, obviamente, dos compromissos junto aos promotores de Marília, e passar a presidência ao doutor Antônio Calil. É isso, né? Doutor Antônio Calil, que assume hoje a presidência dos trabalhos aqui para a sessão plenária aí de turmas, né? Agradeço a todos os membros deste colegiado, saúdo igualmente os nossos servidores e todos os demais colegas que nos acompanharam pela plataforma virtual. Passo a presidência ao doutor Calil, com quem tenho certeza absoluta estarão muito bem presididos. Muito obrigado, uma boa tarde a todas e todos. Doutor Calil está com a presidência. É uma grande honra a presidência do doutor Calil, mas não é o doutor Marsura? Não, na verdade, é isso que eu ia falar. Na verdade, nesse caso, é o doutor Marsura que vai assumir a presidência. Perdão, doutor Marsura, desculpe a nossa falha. Então, vamos começar. Vamos voltar a fita aqui, peço vênia para deixar esse colegiado, e que eu estou vendo aqui o doutor Calil, e imaginei que fosse o doutor Calil, mas não, é óbvio, é o doutor Marsura. Obrigado, doutor Saad. Então, voltando à fita, peço vênia para deixar esse colegiado e deixá-lo sob a presidência do doutor Jurandir Norberto Marsura. Pela antiguidade, é ele que substitui o doutor João Machado, que, por sua vez, substitui o procurador-geral. Como o doutor João Machado justificou sua ausência, então, com a palavra, doutor Jurandir Norberto Marsura, peço mais uma vez desculpas a todas e todos. Fui a tempo advertido pelo doutor Saad aqui, antes que eu tivesse saído. Obrigado, doutor Saad. Doutor Jurandir, tenho certeza que o colegiado está muito feliz aí com a sua presidência. O senhor está com a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu consulto aos senhores conselheiros se podemos fazer uma pausa antes de iniciarmos a sessão do julgamento das turmas e do pleno. Sim. Ou se passamos direto para o outro link. Doutor Marsura, só a pedido do senhor corregedor, ele vai participar dos 2 julgamentos de competência originária do Procurador-Geral de Justiça. Então, a pedido dele, eu gostaria que, depois da pausa, nós fizéssemos, então, a apresentação desses 2 casos de competência do Procurador-Geral de Justiça, para que depois ele possa se ausentar. Certo. Então, eu acho que eu proponho que nós passemos para o outro link e examinemos esses 2 casos, e se for o entendimento da maioria, faremos uma pequena pausa ou prosseguiremos conforme... Desculpa, só para ver se eu entendi direito, o senhor corregedor-geral ele vai participar só de 2 específicos casos, não são de todos? É só de 2 específicos casos? Sim, só os casos de competência originária. Eu tenho uma dúvida também, que eu gostaria que fosse esclarecido. Nesses 2 casos, já houve início de votação.
e a Corregedoria não participou dessa votação. Então, me parece que tem uma prejudicial aqui que tem que ser apreciada. Ou seja, já houve o voto do relator, houve o voto divergente, houve, no meu caso, num caso que eu fui o voto divergente, voto da doutora Tatiana, e a Corregedoria não participou em nenhum desses 3 julgamentos. E vai participar agora, a partir do momento em que essa matéria vai ser deliberada, e alguns conselheiros já, inclusive, adiantaram voto? Olha, eu pessoalmente entendo que, como o julgamento não está encerrado, a qualquer momento o senhor corregedor pode participar, sim. Então, eu gostaria que ficasse... documento. Perfeito, senhor presidente. Então, eu gostaria que ficasse consignado em ata a minha discordância com esse posicionamento, uma vez que esses julgamentos já foram iniciados e nós já tivemos, inclusive, votos proferidos. Então, eu quero que fique registrado aqui o meu inconformismo, a minha irresignação em relação a essa situação. Também, senhor presidente, eu vou pedir também que se consigne na ata também a minha discordância, sobretudo, não só pelos motivos já elencados pelo doutor Antônio Carlos da Ponte, nobre conselheiro, mas também porque são 2 específicos casos, ou se participa de tudo, né, porque vai escolher os casos que vai participar. Não acho correto isso também. Então, fica aqui também... Na verdade, pelo que eu entendi, do ele vai participar de todos os casos de competência originária. Enquanto ele permanecer como corregedor geral do Ministério Público interino, ele vai participar de todos os casos de competência original. Sim, então, não é especificamente em relação a esses casos. Encerrando, então, a minha manifestação, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, a discordância permanece a mesma, apenas em relação a determinado grupo de casos a serem julgados, o que, de fato, não me parece correto. Então, além dos motivos já elencados pelo doutor Antônio Carlos da Ponte, acrescento esses também. Pois não, será consignado em ata. Pois não, doutor Pedro, com a palavra. O doutor Bonilha estava na frente. Doutor Pedro, desculpa. O doutor Bonilha pode falar, o doutor Giuliotti, e depois eu respondo a impugnação que foi feita, só isso. O doutor Bonilha estava na frente. Doutor Bonilha, por favor. Senhor presidente, agradeço novamente pela oportunidade de me manifestar e quero aqui secundar as palavras já proferidas pelos conselheiros da Ponte e Saad Maslum, e quero também que fique consignado na ata desta reunião o meu posicionamento absolutamente contrário, porque esses 2 julgamentos, em especial, já se iniciaram sem que a Corregedoria se fizesse presente. Há votos que já foram adiantados e não me parece minimamente razoável que agora, apenas porque mudou a pessoa física que responde pela Corregedoria, ela passe, a despeito do julgamento não ter sido concluído, a se manifestar e a proferir o seu voto. Não me parece haja embasamento jurídico para isso. Mas, para além disso, respeitosamente, igualmente não me parece nada razoável que o corregedor agora presente queira participar apenas das questões de atribuição originária do procurador-geral. Nós não estamos aqui a tratar de casos mais ou menos importantes para que Sua Excelência possa escolher aqueles casos que dará a sua opinião, o seu voto, e outros que, aos seus olhos, pareçam, talvez, de menor importância, e Sua Excelência não queira deles participar, não queira participar desse julgamento. Portanto, soa irrazoável querer participar de 2 julgamentos que já se iniciaram, e soa ainda mais irrazoável escolher participar apenas de julgamentos em que haja a atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, porque todas as questões julgadas pelas turmas e pelo plenário são igualmente importantes. Não há hierarquia, há uma horizontalidade que a todos nós me parece bastante clara. Portanto, eu gostaria que ficasse ipsis verbis
registrada em ata essa minha fala completamente contrária ao que se está sendo proposto pelo colega Pedro Franco. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Doutor Giuliotti, com a palavra. Com todo o respeito ao doutor Pedro Franco de Campos, eu também, apoiando o que disse o doutor Antônio Carlos da Ponte, José Carlos Bonilla e Saad Mazum, eu também entendo que não há amparo legal para a participação do corregedor nesta sessão, considerando que nas sessões anteriores o corregedor não participou e nós já votamos. E eu entendo que, como este é um órgão colegiado, nós devemos votar essa questão, se o corregedor deve ou não participar desses dois julgamentos. Eu acho que deve ser, este é um órgão colegiado, não pode ficar essa decisão sob a responsabilidade do presidente. Então, eu faço esse pedido de que nós votemos se o corregedor deve ou não participar desses dois julgamentos, considerando que esse é um órgão colegiado. Doutor Marco Antônio. Senhor presidente, somente eu faria uma observação. Os dois julgamentos já foram iniciados. E já, inclusive, votos antecipados. É exatamente isto? Eu que eu me lembro, em um dos casos eu fui relator, e nesta minha relatoria os votos já foram antecipados, mesmo após o pedido de vista. Então, faria a mesma colocação aqui feita pelo doutor Giuliotti, com todo respeito, se não seria o caso de nós submetermos, considerando-se que estamos dentro de um órgão colegiado, se é possível esta forma de intervenção. Somente nesse sentido, porque me parece que a questão já foi, inclusive, pela maioria de votos, acho que a questão, inclusive, já foi resolvida na decisão anterior, pelo menos me lembro no caso em que eu fui relator, a questão já estava decidida por maioria de votos. Então, perguntaria à digna secretária, perguntaria ao senhor, digno presidente, se não é o caso de submetermos à votação essa questão de participação ou não, nestes casos em que já houve início de votação e mais, em que já houve, inclusive, uma preponderância de votos no sentido de se não acolher o arquivamento e se determinar a instauração do inquérito civil. Pois não. Antes de passar a palavra para o doutor Pedro Franco de Campos, eu quero fazer uma colocação. O corregedor-geral, ele é tão conselheiro quanto cada um de nós aqui. Tá? Então, o que se aplica a cada um de nós, se aplica ao senhor corregedor também. Tá? Então, eu indago aos senhores, né, se tivesse iniciado um julgamento e um dos senhores não tivesse participado, né, e nesta sessão agora, os senhores se sentissem habilitados a participar do julgamento, os senhores não poderiam participar? Claro que poderiam. Então, eu acho que o argumento dos senhores não tem nenhum fundamento. Me desculpe, mas não é caso de votação. E com a palavra o doutor Pedro Franco de Campos. E poderia escolher o processo? Senhor presidente, muito obrigado. Eu só tenho a dizer o seguinte. O fato de o corregedor não ter votado ou participado das reuniões anteriores não impede que o corregedor agora o faça. O ilustre amigo, o senhor Marco Antônio, sempre frequentou o Tribunal de Justiça daqui de São Paulo como representante legítimo do Ministério Público e já presenciou várias vezes lá, durante a sessão de julgamento, desembargadores que porventura não tenham comparecido, votaram depois, participaram do julgamento. Uma vez iniciado o julgamento, enquanto não encerrado, eu acho que não se pode tolher a palavra de um integrante do colegiado legalmente investido na atribuição de participar dessa questão. Agora, se querem proibir o corregedor em exercício, se o corregedor-geral não falou, não é a pessoa física que mudou, mudou a pessoa física, a pessoa física pensa diferente. E não estou escolhendo nenhum caso, não. Eu acho que o corregedor não tem condições de julgar aquilo que é oriundo do primeira instância, porque pode sobrar alguma coisa para a corregedoria atribuição posterior. Agora, nos casos da competência originária, o corregedor não é corregedor da Procuradoria-Geral.
Não é. Razão pela qual eu acho que a Corregedoria pode e deve participar dos julgamentos cuja competência originária é do gabinete do Procurador-Geral, quando posto em julgamento perante esse colegiado. E eu me lembro que, quando eu fui conselheiro, há muito tempo atrás, já existia um precedente nesse sentido, e eu não tive o trabalho de colher aqui, de trazer aqui, porque eu jamais fosse imaginar que essa impugnação fosse feita pelos queridíssimos colegas que aqui têm assento por votação da classe. Mas eu insisto na minha manifestação de querer participar desses julgamentos não escolhidos, mas por conta de não ser corregedor da ação do Procurador-Geral e de não participar dos demais por conta de eventual questão que possa sobressair da competência da Corregedoria-Geral. Eram essas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Com a palavra, o doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu gostaria de consignar que os dois casos envolvem o ex-governador do Estado, que já não exerce mais o cargo, não é? Então, houve o pedido de arquivamento pela Procuradoria-Geral, na época em que ele exercia o cargo de governador do Estado. Agora, ele não exerce mais o cargo de governador do Estado e, dependendo do que for deliberado aqui, o processo volta, só que dessa feita à primeira instância, o que me parece que afasta a argumentação apresentada pelo querido colega Dr. Pedro Franco de Campos. Quero registrar também que ninguém aqui se opõe à concessão da palavra ou à oportunidade de manifestação de qualquer dos integrantes do Conselho. Muito pelo contrário, a história de cada um de nós aqui prova exatamente isso, a necessidade de participação, de discussão, de horizontalidade. O que não me parece razoável é submeter agora julgamentos que já se arrastam há um bom tempo, não é? Depois que já existem votos proferidos, que a Corregedoria venha a participar especificamente de alguns. O conselheiro Giuliotti, ele apresentou uma questão de ordem. E, salvo engano, a questão de ordem ela não é objeto de deferimento ou de indeferimento da presidência. A presidência tem que submeter a questão de ordem à votação. Então, o que eu aguardo de Vossa Excelência, como presidente dessa sessão, é que submeta a questão de ordem à votação. Olha, quando a questão de ordem diz respeito à retirada de direito de um conselheiro, é totalmente incabível colocar em votação uma bobagem dessa. Me desculpe. Está indeferido. Mas isso no entendimento a bobagem de é o que o senhor diz que é. Bobagem não, doutor Isso não é bobagem nenhuma. O senhor tem que ter respeito pelos integrantes desse conselho. Ninguém está aqui a falar bobagens. O senhor é presidente da sessão, mas não é o senhor que vai qualificar ou adjetivar a manifestação de qualquer conselheiro. Eu lamento profundamente a utilização dessas palavras indevidas, contendo uma adjetivação que não se aplica a nenhum de nós. Refuto veementemente a sua infeliz colocação. Então, se o senhor quer exercer a presidência, o faça com base na lei e no regimento interno, e não adjetivando aqueles que pensam de forma contrária a Vossa Excelência. Isso é um ato que nós não podemos, de maneira alguma, concordar com ele. O senhor tem todo o direito de discordar, doutor Ponte. Acontece que não tem fundamento jurídico absolutamente nenhum o senhor pretender caçar o direito do senhor corregedor. É um absurdo jurídico. Então, por isso eu qualifiquei de bobagem por essa razão. Tá? Eu refuto a colocação de Vossa Excelência. Um absurdo jurídico. Data vênia. Não é absurdo nenhum. Eu refuto veementemente a sua infeliz manifestação e quero deixar claro aqui que o senhor não pode deixar de submeter ao colegiado uma matéria que é apontada como uma questão de ordem. Isso sim é um ato ilegal, é um ato que atenta contra as atribuições desse conselho e não atinge única e tão somente aos colegas que pensam de forma contrária. Então, quero registrar isso aqui. Doutor Calil, com a palavra. Com todo respeito, eu ouvi atentamente as ponderações, mas não me parece que seja possível, ao colegiado, através de uma deliberação, privar um integrante efetivo do exercício de voto, que inclusive é obrigatório.
se ele entende que assim está preparado para votar. Então, me parece que não pode ser objeto de deliberação uma matéria que está prevista no regimento, que é o exercício do direito de voto. Então, nesse sentido, eu já me posiciono e entendo que não deve ser votado isso. Nós não podemos obstar, nós podemos ceifar o direito que está previsto no regimento. É nesse sentido que eu me manifesto. Doutor Bonilha. Muito obrigado pela nova oportunidade. Eu inicio dizendo que tanto não é obrigatório que o então corregedor Dr. Motauri e a então corregedora doutora Liliana jamais participaram das sessões de julgamento. Então, esse argumento de que é obrigatório é absolutamente descabido, assim como é descabido o uso de adjetivação por parte de quem preside essa parte do julgamento. Eu me solidarizo aqui com o conselheiro Antônio Carlos da Ponte, que apresentou uma postulação adequada, respeitosa e correta. O uso de adjetivação, como fez Vossa Excelência, merece mesmo ser rechaçado, ser repelido. E eu gostaria que ficasse consignado. Se eu puder concluir a minha intervenção. Por favor, não me venham com absurdos aqui, porque fica difícil. O senhor está interrompendo a minha fala, é isso que eu posso entender? O senhor que acabou de dizer que a palavra está assegurada e a possibilidade de qualquer um votar, o senhor está querendo me interromper, me intimidar e cercear o uso da minha palavra? É assim que eu posso entender? Prossiga. É assim que eu posso entender? Prossiga, doutor Bonilha. Eu gostaria que o senhor prosseguisse adequadamente na presidência desses trabalhos, abstendo-se de fazer qualquer adjetivação em relação à fala fundamentada juridicamente por qualquer um dos integrantes deste colegiado. É nesse sentido a minha manifestação. É pedido para que fique consignado o adjetivo que Vossa Excelência utilizou para se referir à fala do conselheiro Antônio Carlos da Ponte. E é também no sentido de ratificar mais uma vez que todos nós aqui temos um amplo e solene compromisso com a transparência, com a publicidade e com a democratização, o que é absolutamente incompatível com o desejo de proibir, caçar ou intimidar o uso da palavra por quem quer que seja. Vossa Excelência está, no mínimo, completamente equivocada. Portanto, a questão de ordem que foi submetida merece sim, que foi postulada, melhor dizendo, merece sim ser submetida à votação. Este aqui é um órgão colegiado e, portanto, a maioria deve deliberar sobre aquilo que foi apresentado. Cumpre ao presidente seguir nessa toada. Muitíssimo obrigado pela concessão da palavra. Doutor Saad, com a palavra. Doutor Jurandir, o doutor Calil está antes e eu pedi a palavra em nome dele. Só para fazer um esclarecimento, um dos casos envolve o doutor Rodrigo Garcia, que é governador interino. Então, não é o caso de ex-governador os dois. Um deles é a respeito do Dória, o segundo em relação ao Rodrigo Garcia. Depois, eu entendo que essa questão de ordem é uma questão de direito e a presidência, sim, tem o direito de aceitá-la ou não. E, demais a mais, o nosso regimento interno diz que há duas hipóteses em que não há a obrigação do voto, na questão de suspeição ou impedimento. O doutor Pedro Franco de Campos, como corregedor, disse que não há impedimento no caso, porque é da competência originária e não proferido em primeiro grau. E não há, por ele declarado, qualquer suspeição. Nesse sentido, ele se sente apto a votar e eu acho que nós não podemos caçar o seu direito. Se o doutor Motauri não o fez e o julgamento não se encerrou, ele tem todo o direito de participar do julgamento como assim entender. Seria nesse sentido que eu gostaria já de me manifestar. Ok, obrigado. Eu quero dizer que eu retiro a adjetivação que eu fiz e vamos prosseguir, então, doutor Saad, por favor. Senhor presidente, doutor Jurandir Marsura, era justamente isso que eu gostaria de dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um grande conselheiro, tenho grande respeito por Vossa Excelência. Talvez algumas situações façam os nervos virem à flor da pele, e é nesses momentos
que nós precisamos ter um pouco mais de calma, mais cuidado com as palavras, porque todos nós aqui queremos o mesmo. Queremos um Ministério Público atuante, correto, justo, embora cada um tenha lá a sua forma de ver o que é correto, justo, não é? Nós colocamos a nossa visão. Doutor Ponte, doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Bonilha e eu. Né? E isso, obviamente, vai ser levado. Cada um expôs a sua forma de ver a situação, como eu coloquei, acho equivocado, acho que é mal, isso não é bom, não é? Porque todos nós sabemos que esses casos de competência originária envolvem governador do Estado, ex-governador do Estado, pode dar alguma aparência, que certamente não é aquilo que parece, mas pode dar uma aparência de algo incorreto. E me parece realmente incorreto que um dos membros do Conselho escolha os casos que queira atuar, mesmo se tratando daqueles de competência originária. Mesmo assim, ou se participa de todos, ou não se participa de nenhum. Né? E fica essa grande questão em aberto. Por que participar desse? Por qual motivo? Não é? Essa é a questão que alguém pode levantar, obviamente. Não é? De qualquer modo, agradeço a Vossa Excelência, doutor Jurandir Marsura. Vossa Excelência retirou a adjetivação, que não é dirigida apenas ao doutor Ponte, mas a todos nós que discordamos, né, que colocamos o nosso posicionamento. Então, fica aqui também o meu agradecimento. Muito obrigado. Doutor Saad, eu agradeço pelas suas palavras, sempre muito bem ponderadas. Peço desculpas aos senhores por se sentir ofendido, não foi essa a intenção. Mas o senhor corregedor explicou claramente que ele deseja participar nos casos em que ele não se sente impedido, né, porque não tem repercussão na primeira instância, como é o caso, por exemplo, do julgamento de hoje, em que o governador interino, um dos casos, diz respeito não ao Dória, mas sim ao doutor Rodrigo, que é o governador interino. Né? Então, eu acho que está muito bem explicado, muito bem justificada a intervenção nesses casos, e não vejo problema nenhum, conforme a senhora secretária também observou pela leitura do regimento. Então, eu acho que a gente poderia finalizar dessa forma a discussão, né, e passarmos para os julgamentos, para não tem muita coisa, tem vários destaques, podemos iniciar o julgamento. Eu proponho desta forma o seguimento. Só consignando, então, doutor Jurandir, que foi feito o último requerimento por parte do doutor conselheiro da Ponte, que foi submeter, reiterando aquilo que já havia sido colocado pelo doutor Giuliotti, que foi submeter à votação. E, então, isso também se consignata e Vossa Excelência indeferiu esse pedido. Sim, não é isso? Perfeito, perfeito. Ok, muito obrigado. O doutor Marco Antônio gostaria de falar? Só uma pergunta para nossa digna secretária, doutora Tatiana. Os dois julgamentos já foram iniciados e já houve votos. E qual foi o número de votos a cada decisão? Se Vossa Excelência teria aí esses números. Assim eu não teria, precisaria olhar no julgamento. Eu entendo que está prejudicado, então, a questão, com todo devido respeito, porque se já houve início da votação, se já houve apresentação de votos... Mas eu vou apresentar meu voto divergente, doutor Jurandir não votou no meu ainda, nem o corregedor, a gente não terminou a votação. Mas se já houve o início, se nós estamos aqui com 9 conselheiros... Todo mundo tem, óbvio. Até porque então, eu quero todos, que conste agora, se houver essa votação estaria então prejudicada. Mas e se o doutor corregedor quiser que o voto dele fique por escrito?
Minha única pergunta foi no sentido... Doutor Marco Antônio, é que assim, os senhores se anteciparam na votação. Eu nem havia apresentado meu voto divergente, os senhores já votaram. Eu relatei. Não, digo, no meu caso. Então, os senhores se sentiram aptos a votar, mesmo antes de eu apresentar o meu voto. Apresentando o meu voto, quem sabe um dos senhores queira refletir e mudar o voto. E o doutor corregedor tem o direito do voto dele. Se ele quiser que conste por escrito o voto dele, vai ficar constando por escrito. A minha pergunta foi só nesse sentido. Mas eu acho que é só no sentido de era desconsiderar. só para saber qual era, como estava a votação. Sim. Quantos votos contra quantos votos. De cada inclusive, que cada um, inclusive aqueles que se anteciparam. Era só essa a minha dúvida. Sim. Pois não. Eu estou vendo aqui o doutor Ponte com a mão levantada. Pois não, senhor presidente. É na linha do que foi colocado pelo doutor Sádio Maslum. O senhor não vai colocar em votação a questão de ordem. Então, para que fique consignado a nossa resignação em relação a esse posicionamento. Pois não. Segundo nos informou a doutora Tatiana, como se trata de uma questão de ordem relacionada com uma questão prevista no regimento, né, o presidente pode indeferir. Então, correto, né, doutora Tatiana? Sim, a previsão é de não votação em caso de impedimento ou suspensão. A hipótese é uma hipótese diferente, não é? Uma hipótese em que a votação já estava em curso. O impedimento ou a suspeição devem ser arguidos antes do início da votação, e não durante a votação. Não teria sentido algum um conselheiro comparecer à sessão e dizer que não vai votar porque está impedido ou porque é suspeito. Isso teria que ser colocado antes do início da votação. Penso de forma diferente, respeito o entendimento que é exteriorizado aqui, mas quero que fique consignado expressamente que essa matéria, apesar de ser uma questão de ordem, ela não foi colocada em votação. Sim. Podemos, então, encerrar esta sessão aqui, né? Vamos ter que ir para o outro link, correto? Sim. Então, vamos fazer isso. Até já.